Você, em algum momento da sua vida, já deve ter visto um castelo de cartas de baralho, não viu? É uma estrutura bonita que exige habilidade para ser construída, mas, por mais cuidado que você tenha na montagem deste castelo, qualquer ventinho pode colocar todo o seu trabalho no chão. Na área da saúde, o erro humano relacionado à segurança do paciente pode ser comparado a esse castelo de cartas. Toda a estrutura parece equilibrada, perfeita, só que não. E a consequência é, obviamente, muito maior do que o aborrecimento pelo tempo perdido em montar o castelo. O preço que se paga no erro na área da saúde pode ser a vida do seu paciente. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 14ª edição do Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3. Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3. Nessa edição, vamos aprofundar um tema que é muito importante, mas que ainda carece de sensibilização maior de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil para a sua urgência. Os riscos à segurança do paciente que estão presentes durante a prática de profissionais de saúde. Um assunto que já preocupa o setor da saúde em todo o mundo desde os anos 1990, após a constatação de que cerca de 5 milhões de mortes desnecessárias de pacientes ocorriam em decorrência de erros durante o processo de assistência. Essa preocupação chegou ao Brasil no começo dos anos 2000 e hoje, 2019, quase 20 anos depois de as discussões sobre o tema terem iniciado na saúde brasileira, o erro na assistência à saúde ainda parece ser uma preocupação bastante remota, bastante distante dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Bom, a segurança do paciente foi tema de capa da edição 6 da revista Em Movimento, do Crefito 3. E lá você encontra conteúdo bastante qualificado a respeito. Dentre estes conteúdos, você vai encontrar a palavra do federal, na qual o presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o Dr. Roberto Matar Cepeda, contribui com texto a respeito da segurança do paciente. Aliás, essa é uma prática aqui do Crefito 3, desde a edição 1 da revista, que circulou lá nos idos de agosto de 2017. A gente traz um editorial do Conselho Federal para conhecimento dos nossos profissionais. O que você vai ouvir agora é um recado exclusivo do presidente do Conselho Federal para o podcast do Crefito 3 sobre esse tema. Inicialmente eu gostaria de parabenizar o colegiado Crefito 3 pela oportunidade de poder estar falando com vocês e pela preocupação e iniciativa desse conselho abordar o tema segurança do paciente. Tema da mais alta relevância para os conselhos profissionais de saúde, assim como para os usuários do sistema de saúde. Eu gostaria de iniciar falando que a segurança do paciente está condicionada a um número significativo de variáveis, entre elas, verificar a habilitação e a capacidade do profissional para a prestação do serviço ou procedimento, verificar se o procedimento está validado por estudos científicos e confiáveis, verificar se a estrutura física, a estrutura de equipamento e de segurança está adequada para solucionar alguma intercorrência que possa ocorrer em virtude da realização desse procedimento. E é importante reforçar que todo paciente tem o direito de perguntar e de saber do próprio profissional responsável sobre os riscos e a efetividade do procedimento que foi indicado. Caso o usuário não esteja seguro por qualquer motivo, seja em relação às condições do ambiente que ele está visualizando, ao equipamento, se é ou não registrado pela Anvisa, se está funcionando ou não, algum tipo de fator de higiene que não está de acordo, enfim, ou qualquer outra situação, ele pode negar a realização do procedimento. Isso é importante a gente dizer que o paciente sim pode negar. Nossa recomendação é que o paciente esteja sempre bem informado e que, em caso de dúvida, procure sempre algum esclarecimento junto às entidades de representação do referido profissional ou na própria literatura, para ver se existe uma desconformidade com aquilo que é científico, com aquilo que realmente vai trazer algum tipo de resolução com um mínimo de risco. A gente ouviu o Dr. Roberto Matar Cepeda e agora a gente segue aprofundando ainda mais essa questão, para que você entenda mais sobre a necessidade do seu envolvimento,
sobre a importância de a fisioterapia e a terapia ocupacional entenderem que suas práticas podem, sim, trazer risco à vida dos pacientes. É preciso acabar com aquela máxima, se não aconteceu até hoje, então não vai acontecer comigo, né? E não somos nós, Mônica e Túlio, que estamos afirmando isso. Hoje, vamos ouvir aqui fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atuam em grandes instituições de São Paulo e que já estudam há algum tempo sobre os riscos da segurança do paciente relacionados às práticas de físio e de TO. Uma dessas instituições é o INCOR, que é o Instituto do Coração aqui de São Paulo. A doutora Emília Nozawa e o Dr. Maison Laércio de Souza, fisioterapeutas e pesquisadores da instituição, estavam insatisfeitos com a falta de respostas a uma questão. E como pesquisadores que são, foram investigar. Será que a assistência fisioterapêutica naquele ambiente hospitalar oferece riscos aos pacientes? Se sim, quais e em que situações? Doutora Emília e Dr. Maison foram atrás das respostas e encontraram resultados bem interessantes. Eu acho que a gente menos sabe é sobre eventos adversos. Por quê? Agora a gente sabe atender direitinho o paciente, né? A gente tem evidência científica sobre a atuação da fisioterapia, né? Mas será que a fisioterapia traz malefício? Que isso é uma coisa difícil de você até admitir que você vai estudar isso. Não é verdade? Por exemplo, eu sou o DEBEST, né? De repente você fala, puxa vida, vamos ver então se tem erro o que você está fazendo. A gente queria entender quais eram os riscos que estavam envolvidos na assistência fisioterapêutica. E aí a gente decidiu começar pelo ambiente de terapia intensiva no nosso paciente cardiopata, que é um paciente complexo, já que é um hospital de referência. A gente queria entender quais eram os riscos, que é exatamente isso que a Emília falou. Em geral, o fisioterapeuta acha que a fisioterapia não gera risco, ou não tem potencial risco. Esse é o grande problema. Ele acha que a gente não vai causar nenhum dano, então tudo bem, não se preocupar tanto com isso. É aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. E a gente queria ver realmente que danos eram esses, assim, o que estava envolvido nesse nosso processo. E aí, assim, existem vários estudos, assim, quando a gente fala de pesquisas clínicas, assim, sempre que uma intervenção é proposta, primeiro o tipo de estudo que ele faz é ver se isso não vai causar nenhum dano. Mas você está falando de uma realidade que é um ensaio clínico, você controla vários fatores para que aquilo seja bem seguro. Será que assim, se na prática clínica, lá na nossa realidade, só observar o que realmente o fisioterapeuta faz com todos os fatores externos envolvidos, isso pode gerar algum dano? E aí foi isso que a gente buscou. Então a gente fez um estudo observacional, a gente ia para o campo, ia para a UTI e ficava observando as intervenções fisioterapêuticas para a gente identificar eventos adversos, a gente identificar principalmente os potenciais eventos adversos, aquele incidente que não gerou dano ou aquele quase erro que quase chegou a atingir o paciente, que eu acho que é o principal, que é onde a gente pode intervir mais, né, nessas coisas evitáveis. Sim. E aí a gente estudou isso, a gente fez esse estudo observacional e a gente encontrou resultados muito interessantes. Assim. A taxa de eventos adversos realmente ela não é alta assim, na intervenção fisioterapêutica. Isso varia de acordo com as intervenções que você faz e isso merece muito mais estudos. Mas o que mais chamou a atenção é que grande parte desses eventos são evitáveis. Então, numa taxa de cerca de 20% que a gente já encontrou, 18% são eventos adversos evitáveis. Então, se você realiza uma avaliação, talvez uma avaliação adequada do paciente, se você propõe estratégias para melhorar a qualidade da assistência, os riscos, que não são já muito grandes para a fisioterapia, eles reduzem muito mais ainda. Então, esses são resultados excelentes. Como explicou o Dr. Maison, muitos eventos são evitáveis e dependem integralmente da atuação do próprio profissional. E não necessariamente de fatores externos. Depende de conhecimento, discernimento, atenção, consciência. E depende também de um elemento que normalmente não se leva em conta e que é uma porta aberta para o erro acontecer. O costume, o hábito, a questão do... eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Também existe ainda outro elemento que os profissionais podem deixar de levar em consideração e que pode ser o primeiro passo para causar dano ao paciente. A doutora Maria Teresa Yoshimoto, ela é terapeuta ocupacional no Hospital Israelita Albert Einstein, outra instituição que também desenvolve há bastante tempo ações voltadas para garantir a segurança dos pacientes. Ela alerta os profissionais sobre o que ela chama de banalização do ambiente do cuidar pelo profissional. Ela traz como exemplo a confecção de órteses.
Procedimento tão comum para terapeutas ocupacionais, mas que, a depender do ambiente, pode representar o princípio de um desastre. Às vezes o procedimento é o mesmo, né? Um exemplo, né? Ele tá, um exemplo que eu vou voltar para o exemplo da órtese. Eu posso confeccionar uma órtese para uma sequela de um AVC, como um paciente externo dentro de um consultório aqui dentro do hospital e confeccionar a mesma órtese, o mesmo modelo dentro do UTI. O procedimento, a órtese é a mesma, mas o ambiente, as condições não podem ser banalizadas. O resultado pode ser catastrófico, dependendo. Então, isso que eu falo, às vezes, a segurança do profissional, ele pode estar muito apto, ele sabe manusear muito bem, os materiais, o paciente em si, mas a condição, o momento em que se encontra o paciente, pode ser catastrófico se ele não estiver alinhado às condições ambientais e às condições em que se encontra o paciente. E o manuseio que nós fazemos, além da higienização das mãos, dos materiais, né? Nós, terapeutas ocupacionais, confeccionamos órteses à beira-leito. E desde UTI, e que você tem que levar, nós levamos pacientes que estão, que você com toda a precaução de cuidados, em que a gente tem que, todo o material nós temos, a gente leva, nós confeccionamos ali, que você tem que manter toda a higienização de todo equipamento, de material termoplástico, de tesouras que você vai manusear, até moldes, tem que ser moldes descartáveis. Então, tem que ser um profissional muito bem treinado e consciente do que ele está fazendo, que não é apenas confeccionando uma órtese, ele está confeccionando uma órtese dentro de uma UTI, de um paciente extremamente vulnerável, e que todo o cuidado que ele tem que ter para não expor mais ainda os riscos desse paciente. Essa banalização do ambiente foi um fator de risco detectado pelo Hospital Albert Einstein, mas existem vários outros pontos que também devem ser observados e monitorados. O erro nos processos de assistência é quase uma certeza, que parece sempre estar esperando uma brecha para se manifestar. E é uma obrigação dos profissionais sempre estar atentos a essas oportunidades, adotando barreiras para cada situação nova. É o que chamam, nos estudos de segurança do paciente, da estratégia ou cultura do queijo suíço. Sabe aquele queijo com furinhos? Vocês lembram dele? Pois é, ele mesmo. Vamos pensar na imagem de uma fatia deste queijo. Se o erro passar pelo furo de alguma fatia, e ele vai passar com certeza, existe a oportunidade de, na próxima fatia, ele já encontrar uma barreira para esse furo. Só que sempre vai existir a possibilidade de outros furos no queijo. O objetivo da segurança do paciente é sempre detectar o furo e construir estratégias para levantar as barreiras. É um processo que nunca acaba, gente, e que sempre precisa ser aprimorado. Mas, já com estudos de mais de 30 anos sobre esse assunto, algumas barreiras para que se evitem os erros estão consolidadas. São os chamados 6 passos, ou 6 metas, para garantir a segurança dos pacientes. Essas metas são adotadas em todo o mundo e seu cumprimento é requisito mínimo para a construção de uma estratégia para evitar danos decorrentes da assistência. Bom, então vamos lá. Quais são essas metas? Vamos tomar nota? 1. A identificação correta do paciente. 2. A comunicação efetiva. 3. A segurança de medicamentos. 4. A cirurgia segura. 5. A redução de infecção associada ao cuidado. E 6. A redução do risco de danos aos pacientes resultantes de queda. A doutora Raquel Caserta Eide, coordenadora de fisioterapia do Departamento de Pacientes Graves do Hospital Albert Einstein, explica para a gente cada uma dessas metas internacionais, trazendo cada uma delas para a realidade, para o dia a dia da assistência. Você provavelmente já passou por alguma dessas situações que ela exemplifica. Dentro da primeira meta, que é a identificação do paciente, assim, qual é o papel do fisio-TO na hora do atendimento do paciente para identificar o paciente, se eu estou fazendo de fato, eu estou atendendo aquele paciente, identificando que ele é ele mesmo com as suas necessidades de fisioterapeuta, fazer teste que foi solicitado pelo médico no paciente errado. Acontece,
Pensa que não. Mesmo cercando de todos os lados, essas barreiras, né? É o que ele fala, é o queijo suíço, né? Existem várias barreiras. A cultura do queijo queijo suíço. Então, assim, as falhas, a identificação do paciente, você certificar de que o nome do paciente é aquele, dependendo aonde a instituição que utiliza a metodologia de identificar o paciente, mas identificar o paciente correto para você atender o paciente correto, acho que é a primeira coisa que muitas instituições não têm. Acha, não, eu conheço, é o seu fulano leito de tal. Daqui 2 minutos saiu o paciente do mesmo leito e tem o mesmo nome, ele internou um paciente com o mesmo nome naquele leito. Então, assim, olha o risco que a gente corre de fazer um procedimento inadequado num paciente, né, errado. Comunicação efetiva, que a gente estava, ordem verbal telefônica, médico às vezes é a segunda meta institucional. Então o médico liga, te fala, olha, não, você pode tirar o paciente do leito, você pode sentar, você pode fazer, assim, você tem que identificar se o médico é o médico de fato que é dele, qual é o CRM daquele médico, se é ele que está falando com você, é o médico correto. E se as informações que ele está passando, você tem que ter o feedback, né? Então, assim, reforçar a ordem verbal ou telefônica, que essa identificação seja correta, essa informação seja correta. A segunda meta de segurança, a comunicação. A terceira é a medicação de alta confiabilidade. Então, os medicamentos de alta vigilância, na verdade, eles têm que ter identificação diferenciada para a gente não correr risco. E a gente, às vezes, ou a gente faz uma inalação, ou você vai usar alguma medicação para algum procedimento, uma pomada, qualquer. Assim, a gente tem que ter segurança que aquilo que a gente está usando, de fato, né? Então, isso tem que ser tratado como erro de medicação que é grave. A quarta meta de segurança é a cirurgia ou procedimento correto no local correto. Cirurgia do lado direito que foi feito no lado esquerdo. Acontece. Parece e a absurdo, gente, aí a físio entra para tratar o paciente, e aí tá lá identificar que é o membro X e era o membro Y, e ela continua seguindo o padrão de que o médico escreveu, e ela não percebeu que ela estava evoluindo o membro, que ela fez a terapia no membro errado. Então, assim... provavelmente esse erro aconteceu antes do médico operar, porque é sistêmico, né? Sistêmico. E ele vai As indo. falhas vão vindo, são várias barreiras, né? Por isso é interessante você notificar e fazer uma análise da causa da raiz, que a gente chama, para você avaliar quais são as possíveis falhas daquele procedimento e o que a gente pode fazer para melhorar. Mas não é pessoa, é o processo. Não, é processo. É processo. Então, assim, precisa de treinamento, precisa de atenção, precisa, né? Então, assim, isso é importante. Risco de infecção hospitalar, qual o papel nosso multiprofissional dentro do risco de infecção hospitalar? E aí eu não preciso nem falar da higienização das mãos. Você imagina em qualquer procedimento, o procedimento mais invasivo que a gente faz, que é o procedimento de aspiração, quantas oportunidades de higienizar as mãos a gente tem? E será que todos nós, profissionais, temos a consciência de que a cada momento, a oportunidade que você tem que fazer, não é higienizar a mão na hora que você entra e sai do quarto. São todas as oportunidades que quando você põe luva, tira a luva, você pega a sonda, você tira a sonda. Então, assim, dentro do processo de aspiração, por exemplo, quantas oportunidades de higienização das mãos? E olha o tão importante isso é o nosso papel na instituição. Sobre a sexta meta, que é redução de danos ao paciente resultantes dos riscos de quedas, a pesquisa realizada pela doutora Emília Nozawa e pelo Dr. Maison no INCOR detectou uma condição muito própria às situações de mobilização precoce do paciente pelo fisioterapeuta e que traz esse risco embutido. O principal evento adverso envolvido na assistência aos pacientes do INCOR, que são cardiopatas, está sempre relacionado às alterações hemodinâmicas. Sabendo dos riscos trazidos por essa condição, como o profissional deve se comportar? O Dr. Maison explica. Vamos pensar na mobilização precoce do paciente, daquele paciente que está lá na UTI. Então, assim, buscando a segurança, provavelmente o fisioterapeuta vai fazer uma boa avaliação do paciente, vai pensar nas contraindicações de mobilizar aquele paciente, sim ou não. Mas, além disso, o que mais que o fisioterapeuta precisa pensar para ele estar realmente ciente da segurança do paciente? Então, eu acho que o fisioterapeuta tem que ter uma adequada comunicação com a equipe multiprofissional. Então, assim, será se todos os outros profissionais envolvidos no cuidado, eles também foram lá avaliar aquele paciente?
antes de realizar uma mobilização precoce, cada profissional está bem ciente do seu papel. Qual é a minha função nessa intervenção que vai ser desenvolvida, comandada principalmente pelo fisioterapeuta, mas que tem todos esses profissionais. Cada um sabe qual é a sua função, assim, o enfermeiro tem que ficar de olho em determinado dispositivo, o técnico de enfermagem tem que tem que ajudar na mobilização, em alguma coisa. Qual que é o papel de cada um? Isso tem que estar bem claro, assim. Será se tem a necessidade de algum outro acessório? Então, assim, o fisioterapeuta tem que avaliar e ver se ele está numa condição, tipo, a minha condição física é suficiente para mobilizar esse paciente agora, para tirar ele do leito. Não, eu preciso de um auxílio, de algum dispositivo para me ajudar. É um paciente mais obeso, mais pesado, então vou precisar de determinado dispositivo. Então, tem várias questões. Então, é uma atividade simples que a gente faz no dia a dia, que é a mobilização precoce do paciente, mas que pensar em segurança vai além de pensar em indicação e contraindicação. Você tem que ter uma comunicação efetiva, pensar no ambiente, em todos os fatores que estão envolvidos. Mônica, ficou bastante evidente nessa fala do Dr. Maisson um fato que a gente ainda não tinha mencionado e que tem tudo a ver com a segurança do paciente, né? A assistência à saúde é um grande processo que envolve toda a equipe multiprofissional. O fisioterapeuta não faz nada isoladamente. O terapeuta ocupacional também não. A chave para minimizar os riscos é a atuação em colaboração. Ou seja, durante a assistência ao paciente, ninguém solta a mão de ninguém. É uma grande rede garantindo a segurança de todo o processo. E isso é reforçado quando a gente ouve esse relato das profissionais do Einstein, a doutora Raquel, fisioterapeuta, e a doutora Maria Tereza, terapeuta ocupacional. Dentro de risco de queda, qual é o papel do fisioterapeuta na avaliação física do paciente para ele não cair? Então, essa é uma avaliação da competência do físio avaliar a dependência funcional do paciente. E aí tem a TO que entra com a acessibilidade e estrutura da física. Segurança da estrutura física e também da confecção de adaptações para você minimizar o risco, porque eliminar realmente você não zera, isso é impossível, mas você minimiza. Então a gente trabalha, há uma entrada e saída dos profissionais naturalmente, conforme a necessidade. Então, assim, tanto da físio como da TO, da fono, então, mesmo em relação ao risco de queda, como a Raquel falou, toda avaliação que a físio faz, o que precisa, um treino de marcha, a TO ela entra, nós entramos, vamos pôr na abordagem da confecção de um cinto de segurança. Então, assim, nós vamos entrando naturalmente porque o paciente está sendo abordado por todo, pela equipe realmente interdisciplinar, né? Ou seja, sem comunicação e sem a atuação da equipe multi, não dá para garantir a segurança na assistência. Bom, até agora a gente está falando aqui muito de um universo bastante específico, que é a assistência de fisioterapia e de terapia ocupacional no ambiente hospitalar. Mas se engana muito quem pensa que essas questões de segurança são um problema só de quem está no hospital. Você, profissional da assistência ambulatorial, que está em seu consultório, em sua clínica, é tão responsável por garantir a segurança do seu paciente quanto qualquer outro colega que atue em outros ambientes. Como o INCOR também presta assistência em nível ambulatorial, a doutora Emília Nozawa e o Dr. Maisson de Souza também estão atentos a esse ambiente e compartilharam o aprendizado e a experiência do INCOR nesse campo. No ambulatorial, uma coisa que eu acho que chama muita atenção é a prescrição de exercício não supervisionado. O exercício que o paciente vai fazer em casa. Como que vai ser essa comunicação? Aí, de novo, assim, acho que comunicação nessa questão de segurança do paciente é uma coisa muito importante. Você tem que ter uma comunicação efetiva com a equipe, você tem que saber se comunicar com toda a equipe, médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, todos, com o outro fisioterapeuta, nessa questão de transição, de ajuda, de cuidado, e com o paciente e família. Isso família, é fundamental. Né? Então, assim, o paciente que está ambulatorial, então ele vai para casa e vem para cá, mas o cuidado não é só no momento que ele está aqui comigo. Em casa ele deve continuar para ser até mais eficaz. Então, normalmente a gente passa vários exercícios, orientações. Então, como que vai ser essa prática? Você tem que pensar se o que você está passando, o paciente compreende, se ele é capaz de fazer aquilo, como você vai garantir
que o paciente tem condição de se monitorar. Então você vai explicar para o paciente, ó, você vai fazer isso, se você sentir com tontura, se você sentir isso, você vai parar o exercício, vai descansar e depois vai retornar. Ou se sentir algum efeito mais grave, você vai procurar um pronto-socorro. Então, assim, garantir que a comunicação com o paciente também seja efetiva. A gente tem cartilhas de orientação, então quando o paciente vai de alta, a gente não só entrega a cartilha, a gente vai lá e faz o exercício da cartilha com ele, para saber que ele compreendeu, e a gente dá as orientações de segurança. Então, assim, se você sentir tal coisa, você vai parar esse exercício e vai descansar. Pode ter alguma coisa descompensada. Pode ser que seja o processo de recuperação normal, você para e vê se está tudo bem. Mas se você continuar com esses sintomas, procure um médico. Então a gente tem que ter essa comunicação efetiva e garantir uma segurança, mesmo sem eu estar lá com o paciente. Acho que esses são alguns exemplos assim que a gente pensa no dia a dia. Túlio, durante as entrevistas com os profissionais do INCOR e do Einstein, teve um aspecto que ficou bastante claro para mim e que foi inclusive citado pelos entrevistados em alguns momentos. A questão do desenvolvimento de uma cultura institucional de segurança do paciente. Se a instituição de saúde, começando a partir da alta direção, não construir essa cultura que entende o olhar sobre os erros como oportunidades de aprendizagem e de melhoria, fica impossível construir estratégias e práticas sólidas nessa área. Olhar para o erro e aprender com ele é fundamental. Por isso, esconder o erro, ou quase erro, é quase dinamitar as práticas de segurança. A transparência e a confiança da equipe é fundamental para garantir a notificação de erros, de quase erros, de eventos adversos. No INCOR, a doutora Emília Nozawa explica como é esse processo. Temos, a notificação de eventos adversos. Você vai lá e observa que um paciente se estubou, Então, você tem que notificar que houve um evento adverso. No final, o paciente não conseguiu ficar sem o tubo, ou em decorrência disso, houve uma parada, Aí, a gente, no início, tinha realmente um tabu. Por quê? Aí a pessoa falava assim, não, Emília, mas, olha, eu que observei, mas não fui eu que pratiquei, Porque sempre a notificação, ou quem faz, ou o primeiro que observa. É o medo de você punido. Sim, então essas notificações e tudo sempre foram muito bem explicadas. Não é porque você faz mais a notificação, é que você faz mais erros. Muito pelo contrário, é você que observa mais e tudo. Então a gente tem essa cultura também. Criar uma cultura diferente que deve ser construída. Isso, de construir essa notificação. E eu acho que está dando certo, E como a Mônica já mencionou, no Albert Einstein, onde a cultura de segurança do paciente já vem sendo desenvolvida há mais de 20 anos, o caminho seguido é o mesmo, como explica a doutora Raquel Eide. Aprender com os erros é um outro item importante. Então, a gente não tratar a instituição ou qualquer lugar que você trabalhe tratar as falhas como punição, mas ter uma cultura justa e que a gente aprenda com os erros. Aprender com os erros é a chave para qualquer programa de segurança do paciente, como a doutora Raquel deixou bastante claro para a gente agora. E se o erro como oportunidade de aprendizado é fundamental, a cultura da instituição deve seguir neste caminho. Porque é bem natural do ser humano, num ambiente onde a punição é a prática mais comum, que ele esconda o erro que cometeu. Nesse procedimento X eu quase cometi um erro. Ninguém viu e não aconteceu nada muito grave, então vou ficar bem quieto, eu garanto, da próxima vez isso não vai acontecer de novo. Numa cultura institucional em que a notificação do erro é incentivada e o profissional que errou sabe que não precisa jogar o problema para debaixo do tapete, a segurança do paciente só tem a ganhar. É como acontece no INCOR. Erros notificados são abordados por toda a equipe e todos tentam, juntos, encontrar os caminhos para que a situação não volte a ocorrer. O Dr. Maison explica isso para a gente. Não é para punir a pessoa, a gente discute numa reunião maior para que todos deem sugestões e para que isso faça todo mundo pensar. Todo mundo pense nessa cultura, que cuidados que eu tenho que ter, o que mais que eu posso tomar de alguma estratégia para tornar a minha mobilização mais segura. Então não é só notificar, sei lá que teve tantos eventos adversos. Não, vamos discutir com toda a equipe, trazer profissionais de fora que são especialistas nessa área para realmente gerenciar o risco. Não é só saber que ele existe, não, vamos propor melhorias.
Nesse exemplo de experiência do INCOR, fica mais evidente ainda a importância da questão da comunicação como barreira para o erro e a importância da atuação coesa da equipe multiprofissional em todo o processo para a garantia da segurança do paciente. E esse fato me faz pensar com bastante preocupação em um problema que a gente tem levantado aqui no CREFITO desde os idos de 2016, a formação dos profissionais de saúde via ensino à distância. Nessa modalidade de formação profissional, duas das questões-chave para garantir que o profissional esteja seguro ao longo de todo o processo assistencial, que são, primeiro, a comunicação efetiva e, segundo, também a atuação multiprofissional, o desenvolvimento dessas competências fundamentais já está, logo de cara, prejudicada pela formação EAD. Pois é, Túlio, a gente vê todo esse investimento em pesquisa, em estratégias para garantir a minimização dos erros na assistência e percebe que todo esse esforço pode ser comprometido pela entrada no mercado de trabalho de pessoas formadas sem essas competências básicas, que começam a ser desenvolvidas já no modelo de graduação presencial, quando existe a interação com os colegas ou nos momentos dos estágios supervisionados. É nesse contexto que se começa a criar uma cultura de segurança do paciente. Quando a gente lembra da analogia com os furos do queijo suíço, é o profissional de saúde, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, entre eles, que é sempre a primeira barreira entre o erro evitável e o paciente. E para ser essa barreira efetiva, o profissional precisa dominar com muita segurança a sua área e saber atuar em equipe. Eu trouxe um exemplo que a doutora Raquel, do Albert Einstein, abordou sobre os riscos de óbito por broncoaspiração, que deixou evidente a importância de o profissional ser barreira e da atuação multiprofissional, garantindo a segurança do paciente. Então, o quão a gente é barreira e contribui para que isso não aconteça, porque isso é dano evitável, né? O paciente não pode ir a óbito por uma falha de olhar da assistência. Então, a gente criou uma ferramenta de risco de broncoaspiração nos pacientes. Então, todos os pacientes que utilizam hoje ventilação não invasiva, eles são avaliados do ponto de vista de risco de broncoaspiração. E são identificados engajamento do paciente, o paciente é orientado, o familiar é orientado, forma assim, são vários riscos que a gente avalia, né, do paciente ter para poder identificar que o paciente de fato pode vir a broncoaspirar. E isso é sinalizado para a equipe multiprofissional, equipe de enfermagem, equipe médica, isso é registrado, isso é colocado no leito do paciente que existe um risco, né? Então, existe os procedimentos para evitar que ele broncoaspire. Então, em cada possibilidade, assim, existe uma avaliação que você identifica que ele tem o risco e que aquilo lá pode ser amenizado e que, enfim. Depois, por exemplo, que ele se alimentar, não imediatamente instale a ventilação não invasiva, que ele pode broncoaspirar. Esperar 30 minutos após a alimentação, enfim. De tudo o que nós ouvimos e aprendemos hoje, conhecendo essas experiências e esses relatos dos profissionais do INCOR e do Einstein, fica muito óbvio. Este assunto não deve ser preocupação só de quem está na área hospitalar. Vamos deixar esse último alerta na voz de quem entende, que é o Dr. Maison do INCOR e a doutora Raquel do Einstein. Porque isso não é uma coisa específica, não é só para quem trabalha com fisioterapia em UTI, não é só é para toda a fisioterapia. A segurança do paciente deve ser base, assim. É para quem trabalha na ortopedia, para quem trabalha na neurologia. E que a gente tem que colaborar e a gente tem que fazer parte, né, disso tudo, né? Não dá para achar que isso não me pertence ou isso não pertence a gente. Não, a gente faz parte desses processos, né? E assim concluímos esta edição do podcast Físio e TO em Movimento. Agradecemos por todo o tempo, informações e generosidade dos entrevistados. Doutora Emília Nozawa. O Dr. Maison Laércio de Souza. Eles são do INCOR. As doutoras Raquel Caserta Aide. E a doutora Maria Tereza Yoshimoto, do Hospital Israelita Albert Einstein. Lembrando que você encontra mais sobre segurança do paciente na revista 6 do CREFITO 3, que saiu agora em abril.
Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Crefito 3. Eu sou Mônica Farias, jornalista do Crefito 3. A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, Rodrigo Cavalheiro. O Crefito 3 está no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify. Quer entrar em contato com a comunicação do Crefito 3? Basta enviar um e-mail para imprensa@crefito3.org.br. E antes de terminar, a gente pergunta: você tem gostado do nosso podcast? Se você gostou, já apresentou para outros colegas? Gente, aproveitem, o conteúdo que produzimos aqui é para vocês. E fala pra gente onde você ouve o podcast do Crefito 3. Na academia, no trânsito, no metrô, em casa. Conta aí, a gente quer saber. Até semana que vem. Até semana que vem. Até. Bye bye. Tchau.